direito de conhecimento fora nos dado pela pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, Deus é esse que retroage além do tempo em favor do seu servo, em favor do seu filho, que nos devolve agora o direito de ir e vir, que nos devolve agora o direito de conhecimento. Nesta noite, o que temos nós dado a esse Senhor? O que temos nós devolvido a este Senhor? Muito bem. Em Romanos 3:22, 3:23, nos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos, irmãos, fora do arraial, nós estávamos fora da bênção, e Deus, Ele com amor incomparável, Ele vem, envia o seu Filho, para que o seu Filho morresse por um povo que não queria nada com Ele, que não queria ouvir a sua voz. É como se o pastor Ricardo pegasse um de nós aqui nesta noite e enviasse para ser missionário no Afeganistão. Quem é esse que pode ficar? Então, baixa a mãozinha. Lá nas montanhas, aquele menino que morreu, aquele moço que morreu. É difícil. Deus tirar o seu filho da sua glória, nascer numa manjedoura, num lugar de um povo ruim, um povo mau, um povo que não queria nada com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque simplesmente Ele nos amava. João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não viesse perecer, mas tivesse a vida eterna. O amor de Deus, o amor ágape, que nos ama, independente de situação ou circunstância, Ele envia o seu Filho para nos resgatar do calabouço, para nos tirar daquela situação pecaminosa. Mas Jesus, irmãos, Ele não é mandrake, Ele não tem aquela varinha mágica. Ele teria que passar por todas essas situações para que nós hoje pudéssemos subir nesse púlpito e pregarmos a palavra de Deus com autoridade do Espírito Santo. Pudéssemos nessa noite receber do trono da glória esta palavra inefável, inerrante,
ter alegria, de ter um porquê na nossa vida. E através desse trâmite todo, olha o que ele faz. Ele nos tira de Romanos 3:23 e nos transporta para Romanos 8. Você lembra quando você estava em Romanos 3:23? Você lembra? Você lembra? Antes de você ter Jesus, que a sua vida era só tristeza? Que você ganhava muito dinheiro, mas o dinheiro saía pela janela, você não via nem quando você gastou o dinheiro. Hoje, é bom até eu gravar isso aqui, pastor. Hoje, quando nós vemos um pastor com um carro novo, olha lá, está roubando. Se o pastor andar a pé de bicicleta, ó, deve estar em pecado. O homem de Deus que valoriza a palavra de Deus, que trabalha no reino de Deus, ele tem todo o direito de gozar da liberdade, da riqueza do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tratemos bem o nosso pastor, tratemos bem a nossa igreja, porque assim como nós fazemos a Ele, estaremos fazendo ao próprio Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra, voltando à palavra, você lembra quando você tinha dinheiro à beça, mas gastava e não sabia onde gastou? Você lembra que quando você chegava em casa e você ligava a televisão, ligava o rádio, fazia de tudo e tudo estava enjoado para você, nada te trazia alegria? Você estava em Romanos 3:23, fora do arraial, fora da graça, você estava desprotegido da presença de Deus. Mas o Senhor, o verdadeiro advogado, Ele vem e atua na nossa vida e nos tira de Romanos 3:23 e nos transporta para Romanos 8. E agora, já cheios do Espírito do Senhor, nós olhamos para todos e dizemos em alta voz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Mas não para por aí, irmãos. Se não me falha a memória, 2 Coríntios 15:57, Paulo, cheio do Espírito, ele fala assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nesta noite você que está nos vendo pela internet, a sua vida tem ido de mal a pior, quem sabe você está até enquadrado na mesma situação desta mulher. Muitos dirigem até você somente para apontar o dedo e acusar você dos seus defeitos. Eu quero dizer nessa noite, através deste aparelho, que existe um Deus que te ama. Ainda existe esperança para a tua vida. Nós não estamos aqui para apresentar um português bem falado, um terno bonito, nada disso. Nós estamos aqui para apresentar o Senhor Jesus, que pode mudar a sua vida. Assim como Ele mudou a vida daquela mulher, Ele pode mudar a sua vida nesta noite. Basta tão somente você, que não importa onde você esteja. Você pode estar até andando com o cabelo lá no deserto do Saara. Se você tiver um laptop, você vai ouvir essa mensagem. Deus pode mudar a sua vida nesta noite, neste dia, nesta tarde. Não importa o horário que você esteja nos vendo. Jesus de Nazaré, Ele muda a sua vida. Ele transforma a sua vida. Uma coisa que me chama a atenção, irmãos. Nesses dias eu fui até falar com o professor, quando foi o final da aula, eu fui falar com o professor. Ele falou sobre da ação penal pública e da ação penal privada. Interessante quando ele abordou essa matéria da ação penal pública, onde o Ministério Público
e recebemos agora do Pai a proteção que nos fora tirada. Louvado seja o nome do Senhor. E nos nossos lábios agora, até o nosso cântico fora mudado. Jesus, Ele não olha, irmãos, para o estereótipo. Ele não está preocupado com o nosso estereótipo nesta noite. Ele conhece a cada um de nós nessa noite. Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece as nossas necessidades nessa noite. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece a nossa identidade, nosso CPF, nosso telefone, nosso SIC, nosso PIX. De cada um de nós. Nesta noite Ele sabe o que você precisa. E Ele quer preencher esse vazio nesta noite. Para que você também tenha direito e que você também possa gozar dessas coisas maravilhosas que o Senhor tem para nos dar. Porque muitas das vezes você tem parado na sua casa e você fica pensando assim: eu não sou nada, eu sou pó e cinza, eu sou o último grão de areia que for esquecido na praia. Mas nessa noite Jesus tem uma palavra diferente para você. Através da sua atuação como nosso verdadeiro advogado, Ele fala para nós nessa noite. Você é sacerdócio santo, nação eleita, povo adquirido, sal da terra, luz do mundo, vaso de honra, cidadão dos céus, portador da palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus tem nos colocado, Ele tem nos tirado do monturo e tem nos colocado entre os príncipes. É o motivo, irmãos, dessa noite de nós glorificarmos ao nosso Deus. Lá nas montanhas, nos picos dos Andes, existe um pássaro chamado Taurus. Interessante saber que quando a mamãe Taurus, o pássaro, a mãe grandona, vai sair para buscar alimento, o que ela faz? Antes dela sair, ela pega pedrinhas com seu biquinho e começa a encher o papinho dos seus filhinhos de pedra. Enche todos eles de pedra. Sabe por quê, irmãos? Porque na ausência da mãe, eles vão começar a fazer barulho e vai chamar a atenção do gavião. O gavião vai lá no ninho e vai comer todos os filhotes. Então ela enche cada um a boca cheia de pedra, para que eles não venham emitir nenhum som, e assim o gavião vai passar e não vai identificar o ninho. E ela vai tranquila e traz o alimento. Quando ela regressa com o alimento, ela vai com muito carinho, tira as pedrinhas